Gente, hoje eu estou aqui com essa mulher incrível, a nossa sargento Tânia Guerreiro. Eu quero aproveitar essa oportunidade, pedir desculpa pro meu marido, Fábio. Eu sei que você é fã número 1 dela, mas hoje estou com ela, tá bom? Obrigada. Tânia, seja muito bem-vinda. Você é uma mulher inspiradora, você é uma mulher que luta contra várias situações aqui dentro da nossa cidade e no nosso país, né? É uma referência de mulher, uma mulher forte. E o teu próprio nome já te diz, né? Tânia Guerreiro, né? É uma mulher incrível. Então, para mim, é uma honra mesmo ter você aqui comigo. Tati, eu que agradeço a oportunidade, porque a gente sabe que se não é essa chance que a gente tem de falar, a gente não consegue chegar às pessoas, né? E quando a gente tem uma oportunidade como essa de falar num podcast desse, quantas pessoas a gente pode ajudar a cuidar melhor dos filhos? É verdade. A levar receitas simples de tudo, para que ela salve a vida de uma criança, e basta uma atitude. E essa atitude vem da mãe, porque a criança é inocente em todos os sentidos, né? É verdade. E olha, gente, essa mulher, ela é tanta coisa que eu vou ter que ler para vocês aqui, ó. Ela é referência nacional no combate do abuso infantil. É a primeira mulher no serviço de inteligência da PM, gente. Atuou 35 anos na corporação. Ela se destaca como educadora do ProERD e é coordenadora de ações para localizar crianças desaparecidas. E olha só, continua ainda, hein? Formada em pedagogia, com pós-graduação pela PUC, trabalhou na Interpol. Olha só onde que essa mulher trabalhou, gente. Na Interpol. Participou de eventos internacionais de pedofilia, ministra palestras em todo o Brasil e no exterior, gente, capacitando a sociedade para identificar abusos. Olha só como essa mulher faz a diferença aí na nossa sociedade. E em 2023 ela foi homenageada pelo Senado Federal, olha só, hein, por sua atuação na defesa da infância. Gente, ela é simplesmente incrível. E hoje ela tá aqui comigo, eu fiz questão de convidar ela aqui, porque esse assunto de pedofilia, né, Tânia, a gente ouve muito se falar, é um assunto muito sério. Muito sério. Porque, olha, eu não tenho vergonha de falar, eu passei por abuso na minha infância, né, não chegou até o fim, mas eu passei por certos abusos na minha infância, e eu sei que a partir do momento que uma criança, ela sofre esse abuso, aquele momento perdeu a magia, perdeu a infância, perdeu tudo, né? Exatamente, a vida perde a cor. Perde a cor. Perde a e cor. fica pro resto da vida aquela marca. É como se você tirasse um pedaço de você, é a sensação que eu tenho, que eu tirei um pedaço de mim e que eu nunca mais consegui reconstruir a pessoa, vamos dizer assim, né? Então você perde você perde a tua infância, a tua inocência de criança, né, da adolescência, tudo é diferente, né, Tânia? A vítima de pedofilia é um morto sem túmulo. Ou é túmulo invisível, né? Ela tem as dores dela, eu consigo perceber. A pessoa que passa pela minha capacitação consegue perceber quando o adulto foi abusado. Olha só. E consegue perceber o adolescente, a criança, mesmo que ela não verbalize aquilo, mas pelas atitudes dela, pelo olhar, tudo, principalmente em sala de aula, dentro de casa, eu consigo perceber, por exemplo, uma criança, e a gente atende muitos casos, Tati, e tem que tomar muito cuidado. As pessoas nos procuram trazendo a notícia do abuso. Olha, meu filho, minha filha foi abusada. Eu tenho mania de investigar as coisas. Eu fiquei 20 anos no serviço de inteligência, e a gente... É natural você... Já fazer uma perfilação da pessoa. Você traça o perfil dela, você fica um pouco com ela, já consegue saber. E eles trazem para nós a notícia do abuso. E a criança repete.
Mas dependendo do contexto, a gente vê que aquilo não é real. Eu já peguei casos, Tati, e é bom até que as pessoas fiquem sabendo disso. Veja bem, toda criança abusada, ela tem que fazer um exame chamado conjunção carnal. Toda criança abusada, que vem com a notícia do abuso. Veja bem, nós temos 7 tipos de pedófilos, comuns no nosso meio, meu, teu, da Suelen, de todos os que estão aqui. De uma maneira geral, 7 tipos de pedófilo. E o mais comum é o pedófilo doméstico. Nossa. E o com ligação doméstica, que é 90% dos casos de pedofilia. Que é com pai, padrasto, 20% com pai, 20% com pai? 20%. É muito, percentual muito alto, o próprio pai, gente. É muito alto, é inadmissível. Não, mas deixa eu te contar o que é pior. 67% com padrasto. Mas o que mais me dá raiva, que eu fico ruim da cara, que eu tenho vontade mesmo, de descer o cacete. Mete o cacete. É nas mães. 90% são coniventes. Jaguara preferem apoiar o sem vergonha que está ali e não defendem as crianças. Concordo. E não acreditam na criança. Não acreditam na criança. Porque assim, ó, eu vou te falar. A criança não tem como ela inventar uma história dessa. Não. Você imagina, a criança já nasceu, ela é inocente, ela tá na inocência dela. Como é que ela vai adivinhar que ela tá sendo, que fulano tocou, eu deixou de tocar, sendo que ela nunca viu aquilo na vida? Exato. E a mãe ainda continua ali apoiando, a mãe ainda continua passando a mão na cabeça, a mãe ainda continua querer ficar com o abusador dentro da própria casa, né? Eu tenho casos de mães que brigam com os filhos, filha e filho, de ciúmes do agressor e dizem que a culpa é da criança. E olha, eu vou te dizer, todos os pedófilos que eu prendi ao longo dos meus 35 anos de serviço e ainda continuo, apesar de estar na reserva, nenhum pedófilo, mesmo os pego em flagrante, admitem a culpa. Não admitem a culpa. Eu capacito polícias, Tati, do Brasil todo. Capacitei toda a polícia do Rio Grande do Norte, toda a polícia de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Eu sou a única militar do país nessa área. Tentei deixar alguém no meu lugar, ninguém quis saber. Porque ou você é bruta... É porque, na verdade, né, Tânia, é um assunto tão forte. Se você parar pra analisar, né, Tânia? É tão, olha, até me arrepia, gente. É sério, isso aqui é um assunto muito sério. É tão forte, que às vezes a pessoa, não é que ela não queira estar na frente de um projeto desse. Ela não aguenta. Ela não aguenta, porque é uma dor, deve ser uma dor, assim, eu acho que eu não me imagino o que você já vivenciou, já viu, né? E já teve que combater na pedofilia. Eu não imagino. É frustrante, é frustrante, é desafiador e é desesperador. Mas assim, para mim é missão. Foi Deus que me deu essa missão. E eu sou Pedro. Meu sistema é bruto, chapa quente, tolerância zero. Eu não tolero, não aceito e não vou aceitar nunca. E por isso que eu entrei para a política. Hoje eu sou vereadora do município. Já estou terminando o 4º ano e vou ficar mais 4. Porque quem decide tudo é a política. E nós temos que mudar essa legislação. Nós temos que mudar essa legislação. Eu fiz um projeto de lei, Tati, na Câmara Municipal de Curitiba, para fazer um banco municipal de pedófilos. O Jaguara, julgado, condenado, julgado e condenado, não é eu que estou dizendo. É a justiça. Ele foi julgado, condenado, foi provado um banco de dados. Por exemplo, você vai contratar alguém para uma diarista para tua casa, você pode entrar lá, porque mulheres também são pedófilas. 10% das mulheres são dos pedófilos. Mulheres pedófilas. 10% dos pedófilos são mulheres, 90% são homens. Mas eu tenho o caso de babá mantendo relação sexual com criança de 2 anos. Meu Deus do céu. Eu tenho o caso de tias pedófilas,
E outra, um pedófilo na família são gerações abusadas. Porque ele abusa de um, abusa do outro, de quantos ele puder tocar. Sabe, é uma coisa tão desesperadora isso, porque a gente grita, a gente berra, mas nós somos uma voz no deserto. Uma voz no deserto. Todo mundo diz, não, na minha casa não acontece. Eu tô de olho, só que o Jaguara tá ali dentro de casa. E ele não tem cara. Ele é bom para a esposa, ele é bom para a família, ele é acima de qualquer suspeita. Nossa. Ele cuida dos filhos como ninguém. Sabe? Ele trabalha para trazer algo melhor para a família, para dar uma escola boa, para dar uma educação boa. Mas ele toca. Ele abusa, e ele tem vida sexual normal. Normal. Ele não é diferente de você, da Sueli. Ele não é diferente de ninguém, Tati. Ele é igual eu, igual você, igual qualquer pessoa que estuda, que trabalha, que... É uma pessoa camuflada, né? Ele só age diante da vítima, sem público e plateia. Não tem testemunha. E quando pego em flagrante, que eu já fiz isso, culpa a vítima. Ela que quis e não eu. Ela que quis e não eu. Mas e se eu falar isso numa criança de quantos anos? Um dos casos que nós pegamos, uma de 4, uma de 5, outra de 6. Meu Deus, gente, por favor. E a criança, quando ela é pequena, ela não entende que aquilo é uma agressão. Não entende. Ela não entende. Para ela é um carinho. Porque a penetração é a última coisa que o pedófilo doméstico faz. O pedófilo doméstico, ele age lentamente. Eu estava falando para você do exame de conjunção carnal. Eu tropeço nos assuntos, me perdoe, mas vamos lá. Eu também tropeço, mas vamos lá. É tanta ansiedade, é tanta informação que a gente quer, nesse pouco tempo, procurar alertar as famílias, né? Mas assim, é suspeita, não precisa você ter certeza, mesmo porque você não vai ter certeza nunca, você não vai pegar em flagrante. Porque o pedófilo, ele toma muito cuidado. Não tem plateia para ele. Ele toma muito... O único pedófilo que estupra e mata é o pedófilo alheio. É aquele que pega na rua. É um estranho. Nem sempre. Tá. Nem sempre. Ele pode ser vizinho, ele pode ser familiar, mas ele vai pegar na rua. Ele vai estuprar... E matar já. Penetração pênis, vagina de uma só vez. Nossa. De uma só vez. E normalmente eles matam, desaparece com o corpo. Esse sim. Mas o doméstico com ligação doméstica e os demais, eles agem lentamente. Então, eles não vão penetrar. Aí, se a família desconfia, ou se a professora desconfia que ela vai fazer a denúncia, a criança vai ter que fazer o exame de conjunção carnal. Toda, que é o exame ginecológico. Um dos meus projetos é para que seja, no caso do nosso município de Curitiba, para que seja no Hospital Pequeno Príncipe. Porque lá tem pediatra, o ambiente é lúdico, eles têm jeito para falar com a criança, e não, por exemplo, no ML. Não que no ML não tenha profissionais. Mas ele é muito mais carregado, um ambiente que não é preparado para isso, assim, para trabalhar uma criança, né? Nesse outro IML, agora, o novo... o novo é bem... ele tem até uma salinha lá, que tem os brinquedos ali. Mas eu falo do jeitinho, sabe? Aquela coisa, assim, de distrair a criança e dar uma olhada. Todos os exames... É muito raro o exame que dá alguma fissura ali. Tá. Quando a vítima é doméstica ou com ligação doméstica e o pedófilo também. Ele faz esse exame, ele é íntimo? É ginecológico. Nossa, o exame ginecológico, que nós sabemos o quanto é chato. É horrível. A gente que é mulher, meu Deus, é o maior constrangimento. É constante. Agora, você imagina uma criança. Meu Deus do céu. Uma criança ficar naquela posição e ser ali, né? Fazer aquele exame. Por isso que eu quero mudar isso. Tá, vai dar negativo. Porque ele não penetrou, ele não... mas abusou. Mas abusou. Porque o pedófilo doméstico, ele vai lentamente. E como que a gente consegue provar que esse filho da puta fez isso? Através de um laudo de uma psicóloga. Só que não pode ser...
não é a psicóloga particular. Quando você desconfia, por exemplo, eu desconfiei que, no caso, a vizinha desconfiou que a filha dela estava sendo abusada, ou o filho, porque para o pedófilo tanto faz. Menino ou menina? Menino ou menina. Meu Deus. Não importa. O importante é ter corpo pequeno, ter ausência de pelos, ter os primeiros pelos nascendo, o corpo se formando, a voz engrossando, no caso do menino, e principalmente o fato dele ter domínio absoluto sobre a vítima. Ele está dominando. E também a inocência que ela exala quando ele toca. Ela achando que é uma brincadeira, ela achando que não é algo de errado. Porque como que a criança vai saber, Tânia? Claro, mas dessa inocência o atrai. É. E não é que ele não ame ela. Uhum. Ele ama. Ele ama sim. Então, se você desconfia do teu que está acontecendo isso, leva no hospital Pequeno Príncipe, no caso nosso, em Curitiba, né? Uhum. Porque os profissionais lá são preparados para observar a diferença de comportamento na criança e até na hora acionar a polícia. E você, Tânia, assim, com toda essa experiência que eu vi, que você tem uma experiência incrível sobre esse assunto e domina 100% o assunto. De 100 vítimas, crianças, que denunciaram esse tipo de abuso, né? Que a criança vai e fala pra mãe, eu acho que aconteceu isso, ou fala pra professora, né? Porque acho que fala mais pra professora do que a mãe, porque a mãe é capaz de falar, não fala nada pra ninguém, fica quieta. Não, a mãe faz a criança se calar. Isso aconteceu comigo. Mas não são todas. 10% procuram a gente. Aí a minha pergunta é a seguinte, desses 10% ali, vamos dizer que seja 100 pessoas, certo? Qual que é a probabilidade dessa criança ter sonhado ou imaginado que isso aconteceu? Há uma chance dela estar inventando. Isso que eu quero saber. Primeiro, a idade. Se for adolescente que já entendeu o que é. Que é sexo. Eu não quero morar com a minha mãe e com meu pai porque eles não me deixam sair, não me dão liberdade. Ou então o casal é separado, o pai dá mais liberdade, ou a mãe dá mais liberdade, ou eles querem morar com a avó. Tá. Porque daí a avó deixa mais solto. Então, daí eles podem criar uma situação assim, acreditando que eles vão ter liberdade daí, porque daí vão sair do ambiente. Mas isso é na adolescência que a gente tá falando, hein, pessoal? Na adolescência. Pode ser, mas é raro. Agora, no caso de criança... 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos? 2 anos não, mas de 5 anos em diante. Tá. 5, 7, 8, 9 anos, há possibilidade da mentira, sim, mas não inventada por ele, pela criança. Pela mãe. Inventada por um adulto que queira prejudicar alguém. O que acontece? Nossa, e eu estava falando isso no começo, a mania que eu tenho de fazer esse levantamento, desde do gesto, dos gestos, da maneira de olhar, de sentar, de se comportar, eu estudo. E a gente percebe, eu atendi vários casos assim, salvei muita gente assim também. Por exemplo, a mulher separa do marido, o marido deixou ela por outro. Não quis, por outra, principalmente por outra. Desculpe, por outra. E a outra, ele está vivendo bem com a outra, ela está percebendo que agora ele está feliz. Ela pega e diz para a criança, você vai falar isso, isso e isso. Meu Deus. Você vai afirmar. Aí eu te dou alguma coisa que a criança queira. Ou leva aí, fazer um lanche, tomar um sorvete, compra lá uma boneca que anda, que fala, que chora, ou um videogame, qualquer coisa que a criança queira muito e que até agora não ganhou. E essa mentira? Só que daí ela diz, você vai falar isso, isso e isso. Repete para mim. E a criança repete. E depois ela lembra a criança de novo. Ela lembra exaustivamente para que se houver uma pergunta, o que o pai fez com você? Você vai dizer isso, isso e isso. Há possibilidade de descobrir se isso é mentira ou não. Quando vem nos procurar, já tentaram me usar muitas vezes.
E não só eu, outras pessoas. Outros profissionais, né? Outros profissionais, igrejas usando pastor, usando padre, para que eles façam a denúncia e não ela. Então, quando vem me procurar, eu digo, tudo bem, eu te atendo, mas eu quero o boletim de ocorrência. Você tem que fazer o boletim de ocorrência. Porque assim, faz o boletim de ocorrência, ela está se responsabilizando, vai ser responsabilizada pela mentira dela. Perfeito. Entende? Daí, às vezes, o pessoal já, antes do boletim, já corre, né? É feito o boletim. Toda criança abusada, como eu te disse, tem que fazer exame de construção carnal. Faz parte do processo. Do processo. Faz parte do processo. Vem o resultado. Mesmo que ele tenha abusado, vem negativo, porque ele não penetrou ainda. Mas nesse caso, tem que fazer. Tá. Aí é feito o inquérito ali, faz parte do inquérito, não do processo. O processo vai vir depois. É feito aquele inquérito ali a nível de delegacia, no nosso caso especializada, que é o NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente e Vítimas de Crime. Toda criança abusada é atendida, criança e adolescente, é atendida lá. Lá tem profissional de saúde mental, que são excelentes, acostumados. E só especializado nisso, né? Nisso. E esse profissional vai fazer vários atendimentos da criança, várias sessões. Mesmo que a criança não verbalize, porque a criança abusada mesmo, é difícil ela verbalizar. É muito raro, porque ela está sempre protegendo alguém. Mas, digamos, essa criança que foi ensinada, ela vai falar o que perguntar. Mas é dado a ela um canto onde ela vai... Ali tem vários brinquedos. E ela pode ficar à vontade ali, brincando. E essa profissional vai observar. Eu tenho condição de observar se está ou não. Se foi ou não. Uhum. Se foi ou não. Inclusive, recentemente eu atendi um caso assim. E dá para observar. Aí o relato, o laudo dessa profissional é que vai dizer se essa criança foi abusada ou não, foi tocada. Aí dessa do psicológico. Esta é a peça para acusação do possível agressor. Daí é feito ali o inquérito e depois sobe para o Ministério Público para processo se ele dever. Se ele não dever, que observa-se que ele não deve, é dado o laudo negativo e é encerrado por ali, é arquivado ali. Então, eu tenho muitos casos assim. E não só do cônjuge, do pai da criança, mas o avô, o cunhado. Você sabe, Tânia, por eu ter vivido isso na minha infância, eu sempre gosto, assim, como eu trouxe a secretária, trouxe o pessoal aqui, a psicóloga hoje veio aqui, eu já vivenciei. Então, assim, quando a gente viveu aquilo, então a gente sabe transmitir a dor que é. Uhum. Então, realmente, isso que você falou é uma verdade. Ela acaba com a pessoa, ela destrói a pessoa ali, né? E o que mais dói é a mãe, né, não acreditar e outras pessoas fiquem quieto porque isso pode te causar um problema, né? Então é muito sério essa questão da pedofilia e como você falou, é só o toque já tirou tua inocência, não precisa não precisa ver e outra, não precisa ser constante. Uma única vez destruiu. Por isso que eu falo para as mães, vigie. E outra, o pedófilo é oportunista. E eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você assim, aí como eu passei por tudo isso, eu já tive uma filha menina. Eu cuidei dessa menina assim que eu queria que você visse. Era um leão. Já fui falando, ó, não tem que sentar no colo de homem, não tem que fazer isso, não tem que sentar no colo de ninguém, o teu colo é o meu colo. Se acontecer de alguém encostar perto desse negócio aqui, você tem que me avisar. Se fizer isso, você tem que me falar na hora. E fui fazendo essa proteção. Ia lá no shopping, vou falar, eu acho que, não sei se eu errei, mas eu acho que eu não errei. Negócio que eu fico abraçando o coelhinho da Páscoa, abraçando Papai Noel, sentando em colo de Papai Noel, entendeu? Não vai sentar em colo de Papai Noel, não vai ficar abraçando palhaço, não vai ficar no colo de palhaço, não vai ficar no colo de ninguém. Porque vai com um cara desse aí, Deus que me perdoe falar, tá fantasiado dessa coisa pra atrair as crianças e ficar ali. Vai saber.
Porque não é verdade? Tânia? O pedófilo não tem Mas cara. você acha que isso foi bom? Excelente, excelente. Quem dera todo mundo ser assim. Essa semana eu gravei. Não vai sentar no colo do Papai Noel. Minha filha não senta no colo do Papai Noel. Eu gravei sobre... Ele é um homem vestido de Papai Noel, Tânia. Claro, ele é um homem como todo. E, ó, gente, não estamos falando de todos os Papai Noéis, entendeu? Mas às vezes, dentro de alguns aí, que até vocês podem ter consciência, pode ter alguém vestido de Papai Noel e ser um pedófilo enrustido. Um dos tipos de pedofilia, uma das formas de abuso é o colo. O pedófilo, ele vê, mas a culpa é dos pais que desobedeçam os mais velhos. Não tem que obedecer, não. Não tem, não. Tem que respeitar, obedecer é outra coisa. Eu já arranquei minha filha de colo de querer, não sei o que lá, de família, de gente de dentro daqui. Ninguém vai pegar. Entendeu? Um dia eu lembro, Tânia, que a minha irmã estava começando a namorar, aí na época, é aqueles carros que só tem 2 pessoas, assim, sabe? Minha filha virou no santangô e falou que não ia entrar dentro do carro porque ela não se sentiu segura porque viu que o rapaz estava sentado de um lado e ela meio que ia ter que entrar no carro e sentar no colo do cara, entendeu? Não vai sentar. E eu ensinei, porque eu tenho 2 netinhos, é a mesma coisa. Não tem que sentar, não tem que ficar em quartinho com ninguém, não tem que ficar com ninguém. O filho tem que estar aqui, ó, de olho. E a responsável pelo abuso. Não adianta querer achar que você... que eu não tive culpa, que eu não vi. Não. Quem tem que cuidar é a mãe que tem que proteger a criança. Eu concordo com você. E eu falo isso com autoridade, porque quem já passou por isso sabe qual que é os cuidados que tem que ter, sim. Obrigado. Eu fico doida. Esse assunto eu fico doente, Tânia. Então, mas como eu disse para você, as mães têm... porque tem que obedecer, tem que respeitar, obedecer é outra coisa. Nós fizemos agora um vídeo, já postei nas minhas redes sociais, até assisto lá, vejo lá, Sargento Tânia Guerreiro, escrevo tudo junto, sem espaço, no meu Instagram. Eu disse, quer tirar foto do Papai Noel? Não tem problema, fica do ladinho, não precisa ficar sentado no colo. Você falou sobre isso, então, Tânia? Aqui, Aí viu como que eu tenho razão? Eu vou mandar um recado pra minha filha, tá vendo, Letícia? Quando você queria sentar no colo do Papai Noel, tá aqui, ó, uma pessoa que é especialista em pedofilia falando sobre isso. É do lado, é do ladinho tirar foto do Papai Noel. Perfeito, Tânia. Nós postamos agora, semana passada. Maravilhoso. A gente postou... Porque agora chegando o Natal, agora mesmo... Isso é importante, viu? Eu estava gravando na rua, Tati. Aproveitei que eu estava aqui perto, eu estava gravando na rua sobre criança desaparecida. Esta é a época que mais desaparece criança. Imagino. Por quê? Porque as mães vêm, vai procurar coisa na vitrine, se distrai, fica olhando, 40 segundos você perde teu filho. Deus me livre. Em um ambiente que tenha bastante gente. Outra coisa... Chegou festa. Vamos se reunir com a família, vamos pra praia, churrasco, família. Você acha que tá seguro? Não está. Porque o pedófilo não tem cara. Você não sabe se um parente teu ali não é pedófilo. Teu filho dormiu? Você não coloque na cama. Entendeu o que é que eu desenho? Não põe na cama. Dormiu? Bota aqui embaixo da mesa. Eu fazia isso. Dobra ali uma coberta embaixo da mesa ou embaixo de uma cadeira, no canto aonde você esteja de olho. Nada de pôr no quarto porque você está em casa, você está em família. Não, não. E outra coisa também. Quanto mais gente cuidando agora da praia e festa e coisa arada e criançada correndo para lá e para cá que nem louco, quanto mais família, pior é para a criança desaparecer. Meu Deus. Tati, sabe qual é a primeira criança que desapareceu no planeta? Não. Jesus Cristo. Jesus estava viajando em uma caravana com a família, com primos Maria e José. E na volta de um lugar onde eles tinham saído, há 3 dias de viagem, pararam para dormir. Montaram as barracas, Maria e José em uma barraca e os primos e a caravana em outras barracas espalhado. Maria perguntou para José onde estava Jesus. Ele disse, está na barraca com os primos. Aí ela falou, então vá procurar. E ele foi em todas as barracas e não achou Jesus. Lembrou então de onde ele havia saído. Voltou, quer dizer, era 3 dias de viagem até eles chegarem ali, mais 3 para voltar. Chegando lá, Jesus estava no templo, na sinagoga, conversando com os homens da lei.
Se nós interpretarmos a Bíblia, nós vamos ver que quanto mais família, pior é. Pior é. Porque eu acho que você está cuidando, você acha que a Sueli está cuidando. Que o outro está cuidando. E Sempre tem alguém de olho. E quando vê, cadê? Cadê? Então, todo cuidado. Quer ter sossego, não tenha filho. É muito fácil. Verdade, Tânia. Não tenha filho. Porque a partir do momento que você tem filho, você vai ficar ali com aquela mente perturbada pro resto da vida, por tanto cuidado que você tem que ter. Pro resto da vida. Se você ama teu filho, cuide. E Tânia, assim, para você ter encarado essa missão, porque essa é uma missão extraordinária, incrível e poderosa, né? Não é para qualquer pessoa, não. Tem que ser mulher guerreira igual você. Tem que ser meio biruta. Tem que ser meio biruta. Né? Eu falo assim que tem coisas na vida que a gente faz escolhas na vida que a gente não pode ser normal. Porque se a gente for normal, a gente não consegue fazer. Não consegue. Né? Aí eu te pergunto, o que te levou a defender isso? Quantos anos você tinha? O que aconteceu alguma coisa na tua vida? Aconteceu algum fato, assim, algum amigo, alguma coisa que te impactou que você falou, cara, eu vou defender isso e é isso que eu vou fazer? Não, Tati, Primeiro, eu não fui abusada. Tá. Porque eu já nasci fora da casinha. Tá. A parteira bateu na minha bunda, deu pé na bunda dela. Deu murro nela. Assim, eu sou... esse meu jeito, assim, pancada, eu sempre fui assim. E eu sou libanesa. Sim. Eu saí de casa muito cedo. Sim. E queria entrar na polícia e fui contra a família toda. Porque eu tenho um lema comigo, que a vida não me der, eu tomo. E se as portas se fecharem para mim, eu tiver direito de estar lá dentro, meto os 2 pés, derrubo e entro. É isso aí. E eu queria muito ser polícia, vim ser polícia. E daí fui para a academia de polícia, nós somos o primeiro pelotão de mulheres na academia de polícia, e depois eu vim para o serviço de inteligência. Eu era a única mulher do serviço de inteligência, fui por muito tempo, depois veio outras e tal. E como naquele tempo nós tínhamos que cuidar das crianças, dos velhos e das mulheres, além do outro trabalho, além do trabalho de rua, do trabalho de ocorrência, a gente também cuidava desta parte que era destinada a nós. E daí começou a desaparecer muita criança no Paraná. Nossa. 91. Eu lembro que o Guilherme Caramês Tiburcio. Lá na Guaratuba, né? Não foi um também? As 2 crianças da praia de Guaratuba. O Evandro Caetano e o Leandro Bossi. Eu trabalhei nos 2 casos, inclusive eu apareço naquele documentário. Eu tinha o cabelo comprido. Eu trabalhei nesses 2 casos. Naquela época eu já trabalhava faz tempo no Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida. Naquele tempo desaparecia muita criança no Paraná. Era uma cada 2 meses aqui na nossa região. Nossa, muita coisa, né? Era muita coisa. Aí a gente desmantelou algumas quadrilhas, foi pelo menos 3 quadrilhas nós desmantelamos. Mas era para fazer o que com essas crianças? Mandar para fora, matar, estrupar, o que era? Olha, o destino nós nunca soubemos exatamente, mas algumas era 2 quadrilhas era para fora do país que elas iam. Entre aspas, uma quadrilha era adoção. Toda a documentação pronta, saía. Nós chegamos a interceptar uma época no aeroporto, uma criança, não pudemos segurar porque estava tudo certo. Meu Deus do céu. Mas essas crianças eram escolhidas em orfanatos. E eram para adoção internacional. E tem uma questão também que eu não sei, com certeza você sabe, que tem crianças que é feito esse tráfico para serem usadas sexualmente fora do país, porque tem uma tal de Deep Web, acho que o pessoal fala Deep Web é da internet. Isso, da internet, que eles pegam essas crianças para poder fazer abusos sexuais com elas também, né? Não, mas aqui no Brasil tem muito disso. Eu peguei um caso agora de um pai com a criança de 4 meses fazendo sexo oral. Agora, na pandemia, para vender para Deep Web, por R$24 mil. Nossa Senhora. Então, essa... E daí eu comecei a trabalhar com isso e vi que algumas crianças empreendiam fuga. Né, os pais vinham com a notícia, a gente fazia o boletim de ocorrência, tudo, mas elas não eram levadas, elas fugiam. As pequenininhas eram levadas. Até 8 anos, 9 anos eram levadas. Dali para frente, 10 anos, 11 anos, né, às vezes 9 também, elas
vazavam de casa. Iam para a escola e não voltavam mais. Elas empreendiam fuga. E daí, quando a gente localizava, a gente percebia que elas... Primeiro, era negativa, de que não era elas. Elas diziam, não sou eu não me chamo fulano. Às vezes estavam com a mesma roupa. Naquela época nós não tínhamos o que nós temos hoje, a tecnologia, né? A gente não tinha como divulgar nas redes sociais e celular e tudo. Então a gente fazia cartaz. Era sofrido, hein? Era sofrido. A gente fazia o cartaz de desaparecida, ia e colocava no transporte coletivo, né? Nas lanchonetes, nos lugares de maior movimentação, para que as pessoas vissem, e a gente colocava o telefone fixo do nosso setor, onde era um plantão de 24 horas, para colher informação, não só disso, né, mas como outros tipos de crime. E daí, quando a gente achava, e normalmente você achava pelas ruas, perambulando, ou sentado embaixo de marquise, ou em companhia já de outras pessoas moradores de rua, e elas não queriam voltar para casa. Meu Deus! Elas não queriam voltar, porque ali elas eram protegidas. Seguras, né? Seguras. E tinha comida, porque todo mundo que passa dava comida para elas, né? E em casa elas tinham alimento, mas eram abusadas. E elas já entendiam que aquilo não era legal. E não tinha como fugir, porque não tinha quem protegesse. A mãe que devia proteger era contra. E o pai que devia ser o protetor era o abusador, ou então o avô. Meu Deus! E elas contavam e não eram acreditadas. Então, aí nós fomos percebendo, a gente pegava elas, fazia toda a documentação, eu sou comissária, naquela época, comissária de menor voluntária, a gente fazia toda a documentação de entrega da criança ali, fazia o pai assinar tudo, a gente via o constrangimento dela. Da criança. O constrangimento dela. Aí eu peguei um caso de criança que poderiam estar em Maringá. Eram duas meninas belgas que poderiam estar em Maringá e nós, pessoal do Serviço de Inteligência, deslocou para lá e a gente fazendo investigação e tal, e trabalhando. Nessa época eu fui para a Interpol, para Budapeste, na Hungria. E depois eu fui para a Interpol em Ottawa, no Canadá. E daí, neste caso dessas crianças, que daí nós começamos a trabalhar, na verdade, elas não saíram de Bruxelas. Estavam trancadas no porão, lá, eram mantidas por um casal que havia roubado elas, e uma outra pessoa que era sócio deles, que é quem filmava o abuso, eles abusavam. Meu Deus, para vender a imagem. Comercializavam. Aí o casal foi preso na cidade por furto. Ficaram 4 meses presos. Esse rapaz que filmava vazou, fugiu. E elas morreram de fome, trancadas ali no porão. Meu Deus, que absurdo, gente. E daí tinha outras crianças, além delas, eram 23 crianças. Enterradas no quintal, entre duas paredes ali, cimentada ali. Aí eu comecei a ver isso no nosso país. Fui ver legislação. Legislação nossa, pedofilia não tem. Não existe no Código Penal. Até hoje? Até hoje. Mentira! Até hoje. Se você procurar o Código Penal, que é de 1940, jogar lá no Google, crime de pedofilia, Código Penal, você não vai achar. Hoje ainda mudou, porque até 2009 pegavam a carona no 203 do Código Penal, que dizia lá, para o homem que mantiver relação sexual com mulher mediante violência, pênis, vagina, quer dizer, tinha que haver a penetração, pena de 6 a 10 anos. Tinha que haver a violência para caracterizar o estupro e tinha que ter penetração. Meu Deus. Aí, em 2009, mudou para o 217A, que diz, se ele passar a mão na criança por cima da roupa, é pedofilia. Mudou a idade. Por exemplo, o ECA diz criança até 12 anos, né? A Organização Mundial de Saúde diz pedofilia, o adulto maior de 16, a criança menos de 13. Mas o Código Penal, no 217A, ele diz que a vítima tem que ter menos de 14 anos. Então, menos de 14 anos, foi tocada, mesmo sem penetração, passaram a mão, se esfregaram.
ele responde de 8 a 15 anos de prisão. Se à distância ele abaixar as calças ou se masturbar para a criança, é 218A. Então, é uma pena insignificativa, de 8 a 15 anos, muito insignificativa, porque ele furta a melhor parte da vida da criança ali. Total. Ele mata a criança, ele mata. Foi uma morta-viva. Uma morta-viva, como você mesmo sabe disso. E aí tem muita coisa que beneficia ele. Réu primário. O pedófilo não é um 5-5, ele não furta, ele não rouba, ele não faz tráfico, pelo contrário. É uma pessoa exemplar. Os traficantes são totalmente contra. As facções são totalmente... É isso que eu fico de cara, eu tava falando sobre isso. Às vezes o crime organizado é mais organizado do que... e a lei deles, às vezes, é mais agressiva e como a pessoa merece viver do que, às vezes, a própria lei. Nossa, gente. Eles executam. Eu recebo, às vezes, execução de... Assim, vídeo, né, que corre na internet, todo mundo recebe, eu também recebo, eles sendo executados. Eles colocam lá no micro-ondas, colocam o detor. Abusou de criança já era. Que eles fiquem sabendo... E até da mulher também, né? Os caras protegem, né? Mas mais da criança. Mais da criança. Da criança, eles detonam o cara mesmo. E tem alguma lei agora em trâmite, alguma coisa assim, Tânia, para poder mudar, reverter tudo isso? Então, o meu pedido, o meu desejo, Tânia Guerreiro, sargento da Polícia Militar, eu quero que pedofilia seja tipificada no Código Penal como crime com pena de 30 anos sem saidinha. Porque esse Jaguara que cumpriu aí no artigo 217A, que teve todos esses benefícios da residência fixa, não tem antecedentes criminais. É o exemplar, Ele pega uma pena aí, digamos, de 10 anos, ele cumpre 2, 3, e daqui a pouco ele sai para a saidinha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pessoa, que ele é um pedófilo, certo? Seja ele homem ou mulher que é uma doença? Se for doença, eu tenho a cura. Eu até imagino. Você acredita que isso aí é um desvio mesmo de caráter da pessoa vagabunda, safada, jaguara, sem vergonha? Não é tipo algo assim que tipo... é patológico? Não. Isso. Pelo seguinte, já ouvi muita... porque a pessoa, ela alimenta aquela safadeza, vamos dizer assim. Muita gente, eu já ouvi dizer que, ele é um doente. Leva pra tua casa. Carrega pra você e cuida dele então. Na minha opinião... Ele é vagabundo, sem vergonha, jaguara, e ele só para de agir o pedófilo em 2 ocasiões. 2. Quando preso, veja bem, quando preso e depois de morto, ele é capaz de abusar do capeta. Ele não para. Eu atendi casos de senhores impotentes sexualmente, de idade avançada, que abusa com sexo oral, introduzindo o dedo, se esfregando na criança, obrigando a criança a tocar nele. Isso de neto, bisneto, a criança que ele puder tocar. Então, se ele fosse, digamos, não, olha, coitado, ele é doente, ele não responde por ele não sabe o que faz. O pedófilo só age entre 4 paredes. Se ele fosse louco, ele fazia isso aqui na 15, no meio de todo mundo. Vagabundo é safado mesmo. Agora, ele faz isso longe do teu raio de visão. Por exemplo, a mulher tá lá no quarto arrumando a cama, ou lavando roupa na lavanderia, lá fora, estendendo roupa, e ele tá assistindo televisão com a criança ali, com a mão ali, com ereção, se tocando e tocando na criança. A mulher chega, ele se recompõe. Ele não toca. Se ele fosse louco, ele ia fazer isso diante de mim. E às vezes a criança também, ela sofre um abuso muito forte psicológico também, na parte de ameaça, né? Porque se você contar, vai acontecer isso, vai ser punida de alguma forma, né? Ela sempre protege. E hoje você tem um programa nas escolas sobre isso, né? Porque eu fiquei sabendo que diz que as escolas, elas dão oportunidade das crianças poderem reportar se tem algum abuso, né?
é uma das coisas que nós queremos fazer também, a roda de conversa nas escolas. Com as crianças. Mas para isso nós temos que capacitar os professores, É. que eu boto muita esperança neles. É. Mas e o que fazer quando? O que o professor deve fazer? Eu escrevi um livro agora, Tati, na pandemia. Ah, O que você não sabia sobre pedofilia. eu quero ler. No que eu tenho oportunidade, eu trago para você. O que o professor faz quando percebe uma criança com comportamento? É isso que eu te perguntar. Qual que é o comportamento, por exemplo, de uma criança? Como que ela chega na escola? Como que ela age com os amiguinhos? Como que é para dar um alerta, né, para as pessoas? Como que funciona? Segunda-feira é o pior dia. Tá. Por quê? Porque ela passou o sábado e domingo em casa, Tá. à mercê do agressor, Professor. ou quando é feriado prolongado, ou depois das férias. Tá. Ela tá mais irritada, mais chorona, sonolenta, andando com as pernas entreabertas. Eu estou falando de creche também. Não é só adolescente, pré-adolescente, ou aí 8 ou 9 anos. Estou falando de creche, de bebê. Nossa. Andando com as pernas entreabertas, sentando coladinho no bumbum, com outro ladinho, assada, extremamente assada. A criança abusada, depois que começa a penetração de uma determinada idade, ela não segura as fezes, porque a primeira penetração é anal. E ele não estupra também, ele vai lentamente. Então ela está sempre mal cheirosa. Na escola, ela está sempre de mangas compridas. Ela se mutila, se morde, vai mal na escola, é repetente, não pergunta sobre a matéria, não traz lição pronta, não participa de trabalhos em grupo, se recusa à prática de educação física, senta na última carteira, não quer nem saber da matéria, está sempre no mundo da lua, ou entra 10 vezes da fila pro lanche, ou não come nada. Na hora do recreio sai dando bordada em tudo quanto é criança, ou tá Nossa, triste. Como que pode? Tá triste, ou passando a mão na bunda das crianças, tentando se esfregar na criança, repetindo o que fizeram com ela. Olha só. Eu já peguei casos assim de crianças de 5 anos, repetindo, não para sentir prazer, mas para repetir, porque ela vê como uma brincadeira no início. Ela não vê isso como uma agressão. Não. Estão fazendo com ela. Você falou um negócio importante. A minha neta esses dias foi pra escola e voltou toda mordida. Olha só, Tânia, ela falou um negócio muito legal. Aí, a professora chamou a minha filha e falou, olha, infelizmente o amiguinho dela mordeu ela, tava mordidinha assim. Aí chamou os pais da criança. Sabe o que eles falaram? Você vê, às vezes os pais, assim, por negligência, né? Aí a gente brinca com ele de morder. Entendeu? Então ele mordeu minha neta, não mordeu como uma agressão. Ele mordeu ela como se ele estivesse brincando com ela. Ele só tá repetindo. Só repetindo. É isso que ela falou. Repetindo, Tânia, o comportamento dentro de casa. Olha só. Aham. Ele só tá repetindo. E a criança também, eu tô dizendo na parte da escola, até para concluir, ela não permite que você se aproxime, ela tem medo, ela não te olha nos olhos. Sabe, é uma criança diferente. O que os professores normalmente fazem que é extremamente errado? Chamar a família. Não pode, Não né? pode. Primeiro é Sabe por quê? Com a criança. Sabe por quê? Ah. Porque os pais vão tirar a criança da escola e vai para outra escola. É grave, hein? Então, viu algo de errado? Já começa a observar aquela criança e vai fazendo ata. Constando em ata. Eu sou do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Sou educadora social do PROERD, trabalhei na coordenação estadual. No PROERD, nós trouxemos isso para o PROERD. Você conhece o PROERD ou não? Não, mas já ouvi falar. O PROERD, nós vamos às escolas e damos aula. 10 semanas de aula, 10 aulas, uma vez por semana, depois tem a formatura, ensinando às crianças os males causados pelas drogas. Né? Aí o policial vai fardado, desarmado, e a professora fica dentro da sala de aula também, mas sentadinha lá, por ali, não
o policial que dá aula, ensinando como é que a droga chega e de que forma você vai dizer não. Porque os pais acham que chega com a má companhia, filho do traficante. Não, ela chega pelo priminho, pelo melhor amigo. Então, nós ensinamos de que forma ela chega e como dizer não. E por que nós vamos fardar também, já saindo um pouquinho do assunto? Para que ele confie em nós. Na polícia. Porque os pais têm mania de assustar as crianças. Ó, não põe cinto. Senão eu vou chamar a polícia. A polícia vai te pegar. Se você não comer, eu vou chamar o vizinho que a polícia vai preso. Eu sempre achei isso muito errado. Eu fico louca com isso. Nossa, eu já me deparei com coisa. Você, tipo, isso aí inibe mesmo, a criança está passando por alguma violência, alguma coisa, aí a pessoa... a criança se cala. E o pedófilo também faz isso. Safado. Então, nós do Proerd, nós fazíamos uma caixinha de perguntas, uma caixa de sapato, a gente enfeita, colocava num cantinho, dizia, pessoal, tem que estar lembrando, o professor tem que estar lembrando, dependendo da faixa etária da criança. Sabe que ninguém pode tocar em vocês, das partes íntimas. Quem tocou, põe ali na caixinha. Se você souber de alguém que está passando por isso, explica direitinho como deve falar, com um vocabulário que a criança entenda, sem avançar, porque hoje em dia, pelo amor de Deus... Não pode falar nada. Não, estão ensinando as crianças ai, não vou nem falar, porque senão eu vou responder por isso. Mas, enfim... se você souber de alguém que esteja passando por isso, faz um bilhetinho, coloca na caixinha de perguntas, não precisa você assinar. Porque daí a criança vai e coloca, o primo do meu amigo está sendo abusado, está sendo tocado, nunca é ele. É sempre alguém que ele conhece. E em casa, assim, como que a pessoa identifica? Por exemplo, eu tenho uma filha, né? Estou em outro relacionamento. Como que eu consigo identificar dentro de casa que a minha filha está sofrendo um abuso? Pelo parceiro teu. É isso? É, isso. O comportamento dela diante dele. O olhar dela. Não quer ficar perto. Ela procura, se ele chegar perto, ela procura estar perto de você. Ou sair do ambiente. Ela, por exemplo, ele é muito bom para você, e o pedófilo é bom mesmo. O pedófilo é bom, ele te traz presente, Meu Deus do céu. te manda mensagem, cuida bem dela, compra presente. Eu tenho o melhor pai do mundo para minha filha. Mas você percebe a criança abusada, a primeira coisa... Ela pede socorro no comportamento. Não espere que ela conte isso para você. Não. Porque ela está te protegendo. Se ela tiver pouca idade, ela não entende ainda o que é. E ele faz ela participar do abuso em forma de brincadeira. Ele faz ela participar do abuso para devolver a culpa a ela. Então, quando ela percebe, pega uma determinada idade e percebe que aquilo foi um abuso, que aquilo não é legal, nossa, que é constrangedor, aí ele diz, se você não fizer comigo, eu vou fazer com o teu irmão. Eu vou matar o teu gato, eu vou matar o teu cachorro, eu vou matar a tua mãe, eu não vou comprar mais comida para vocês, eu não vou mais pagar a conta o aluguel. Bem as ameaças. Eu não vou pagar a conta de luz, eu não vou pagar água, vocês vão passar fome, vocês vão ficar no escuro, vocês vão ser despejados e a culpa é tua. Mas se você deixar eu brincar com você, aí a gente continua, eu continuo pagando tudo normal. Realmente, Tânia, é um assunto muito sério, né, que as autoridades têm que estar olhando para cima. Eu tenho orgulho de saber que a nossa cidade está sendo representada por uma pessoa como você. A gente sabe a gravidade disso aí, mas tudo que é bom, né, dura pouco. Eu quero te convidar novamente para a gente continuar esse papo, né, porque eu acho que é muito interessante e é um papo é uma utilidade pública, né, uma coisa muito, assim, muito impactante, muito forte na sociedade, que às vezes as pessoas querem né, Tânia? Ela quer enxergar, não quer falar, não quer falar. Isso. E mania de dizer não na minha casa, não. E não pense porque vocês são religiosos ou porque vocês estudaram, são formados, são pós-graduados, fez doutorado, ou porque mora em um casebre.
Não tem. Então, cuidado, hein? Cuidado com onde você coloca a sua mão, porque aqui, ó, tem a nossa sargento Tânia aqui, que tá de olho aqui na nossa cidade. E também com o projeto nacional, né, Tânia? Eu acredito que você deve estar aí com algum projeto nacional, falando com pessoas aí de influência para poder mudar essa situação do nosso país na questão da pedofilia, né? A minha luta é constante. Eu imagino. Eu digo que é 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não tenho folga. Porque o pedófilo não dá folga. O pedófilo age de segunda a segunda. E quando ele tem folga, ele age. Quando ele não tem, ele dá um jeito. Ele, na calada da noite, ele ataca. Meu Deus. E o que nós precisamos fazer é acordar. Essas mães precisam saber que esse não é o único homem do mundo. Que ela pode refazer a vida dela de outra forma, mas é que ela tem que cuidar. Tem um canal de denúncia, Tânia, aqui na nossa cidade? 181 e o número 100. E é anônimo. E se tiver ocorrendo naquele exato momento, o 90. 190. A polícia direto chega lá e prende o vagabundo. Prende em flagrante. Mas se ela tiver a condição de filmar, ele vai preso em flagrante também. Porque senão ele vai responder em liberdade até provar que focinho de porco na tomada. Até provar, saiu o resultado do exame, vai dar negativo, saiu da profissional de saúde mental. Gente, é 2 anos no mínimo. Para ele preso. E você sabe o que eu fico mais revoltada, Tati? É que a criança às vezes é abrigada. Vai para uma instituição, porque o Jaguara vai ficar refrestelado em casa, enquanto a coitada da criança vai para uma instituição. Meu Deus do céu, gente. Até isso, Tânia. Não, eu falo para você, eu enxugo o gelo. E não pense que eu vou me calar. Eu posso ter a idade que eu tiver. Enquanto eu andar e tiver força, eu vou te pegar. Jaguara. É isso aí, Tânia. Muito obrigada pela tua presença. Amei estar com você aqui. Eu acho que foi um dia de muito aprendizado. Não só para mim, mas também para a sociedade, né, que vai assistir a gente. Eu quero te fazer um convite aí novamente, quando estiver à disposição, para vir novamente aqui, para a gente dar continuidade nesse assunto, que eu acho que é um assunto muito importante, importantíssimo, porque a criança perder a infância dela, perdeu tudo, né, Tânia? Perdeu tudo, perdeu tudo, perdeu o equilíbrio. Perdeu o equilíbrio pro resto dos dias. É pro resto dos dias. Mas eu gostaria de convidar você para entrar nas minhas redes sociais. Eu tenho TikTok, sou moderna, tá legal? Eu tenho TikTok, eu tenho Instagram e fanpage. Só colocar lá, Sargento Tânia Guerreiro, tem muita dica boa, mas é assim, o sistema bruto mesmo. Falo o que tem que ser falado. E não adianta, é um assunto feio, eu não tenho palavras bonitas. Não adianta, como que eu digo assim, romantizar e enfeitar um assunto desse, né? Tem que ser diretamente ao ponto e pronto, acabou, é assim que funciona, né, Tânia? Não tem como. Não é bonito isso, é feio. É feio. É feio. Mas, Tânia, agradeço de coração, sabe que você é uma mulher que eu admiro demais, já admirava antes, depois dessa conversa, então, meu Deus do céu. Pode contar comigo também para alguma campanha, para qualquer coisa que você for fazer nesse sentido aí. Se eu puder colaborar, também a minha empresa, se de alguma forma a gente poder trabalhar junto nesse sentido, pode contar comigo com a minha equipe, tá bom? Nós estamos à disposição, meu gabinete está à disposição. O que você precisar, pode nos procurar, estamos à tua disposição. Obrigada, Tânia. E olha só, gente, infelizmente acabou. Eu queria conversar mais com ela, mas infelizmente acabou. E não deixe de assistir esse episódio, gente. Você que tem filha, você que tem filho, que tem criança dentro de casa, por favor, assista. A Tânia passou muitas dicas hoje importantíssimas sobre como você cuidar do seu filho e da sua filha para eles não sofrerem abusos sexuais, tá bom? Um beijo no coração de vocês e assina o nosso canal aí. Um beijo.